série O Casamento como Formação da Identidade, com a curadoria de Ivan Capelato. Casamento. Essa tradição tão antiga na história do homem ainda é cercada por muitas dúvidas. Por que casar? O casamento por amor é um fato muito recente. Nas origens, o casamento servia para a preservação da espécie. Em séculos recentes, tornou-se uma maneira de preservar o patrimônio familiar. Mas e hoje? Por que o casamento sobrevive? O diálogo entre a psicanálise, a filosofia e a antropologia pode apontar respostas. Ivan Capelato, Regis de Moraes e Carlos Rodrigues Brandão falam sobre o casamento e buscam a resposta para a pergunta principal: o que é o casamento? Este Café Filosófico é uma edição especial da série O Casamento como Formação da Identidade, que teve curadoria do psicanalista Ivan Capelato. Por que homens e mulheres, além de passarem pela vida uns dos outros, não é? Além de se tocarem, se amarem, não é? Muitas vezes se encontram e permanecem e se casam, não é? Por algum tempo, por muito tempo, por toda uma vida, ou o que seja. A minha busca de respostas vai passar por essa pergunta: por que nós nos tornamos assim? Por que concretamente nós nos unimos, não é, em alguma coisa a que demos o nome de casamento? Percebi que exatamente por estar muito comprometido o conceito de casamento, por estar muito comprometido pela sociedade de consumo, pelo desvario individualista da sociedade de consumo, o tema do casamento, por esta exata razão eu não queria me afastar dele, nem queria abandoná-lo. Eu vou começar a falar sobre essa coisa complicada que é o casamento dentro da sociedade contemporânea e o casamento como fator de identidade hoje. Vamos lembrar dos primeiros seres que habitaram esse planeta e a sua dificuldade em subsistir, em sobreviver, e a necessidade orgânica, instintiva, intuitiva da procriação. Vamos imaginar esse homem já mais organizado culturalmente, em grupos, em tribos, e com a necessidade de manter esse grupo, manter essa tribo. As tribos, todas as tribos nativas distribuídas aí pelo planeta, todas elas têm um fato antropológico comum e psicanalítico comum, que é a proibição do incesto. Nós somos seres simbólicos. Nós somos seres onde a consciência deixa de ser reflexa, como no cachorro que sabe, e passa a ser reflexiva. Eu sei e me sei sabendo. Princípios que, de repente, regulassem, não é, aquilo que é absolutamente natural nos nossos primos gorilas, por exemplo. Senão nos destruiríamos, nos mataríamos. Então, o que nós fizemos? Em primeiro lugar, nós criamos como arbítrio da cultura, arbítrio nesse sentido, não precisava biologicamente ser assim, mas acabou sendo como um contrato entre seres humanos, né? Nós começamos a criar, primeiro, sistemas de identificação de pessoas, não é? Quem é quem na sociedade em função de quem pode viver e fazer o que com quem. E aí criamos, não é? O que alguns antropólogos, inclusive Claude Lévi-Strauss, que começou a sua vida de pesquisador aqui no Brasil, né, vai chamar de tabu do incesto. Incesto é essa relação muito complicada que até hoje nós discutimos. O incesto é um valor cultural, um tabu, desde que os primeiros escritos do homem apareceram e ficaram visíveis aí nos papiros, nas pedras e tudo mais. Se existe um universal da cultura, é o fato de que todas as culturas, e acredita-se que isso talvez tenha sido o momento zero da própria cultura, todas as culturas criam interdições, não é, de relações de acasalamento e procriação entre machos e fêmeas transformados em homens e mulheres,
pertencentes a tal círculo de família, tal grupo de parentesco, a tal clã e assim por diante. Quando a psicanálise olha para a antropologia, né, que é essa história da vida social do homem, quando a psicanálise olha e ela estuda o tabu, né, e o totem, que é aquela coisa de hierarquias, e o tabu, que é o sentido do interdito, da proibição, o sentido da eu só posso ir até aqui, a psicanálise mostra que o homem criou essas leis, essas normas, essas regras sociais para se preservar. Então, o tabu é uma norma interna de um grupo fundamental para que esse grupo possa ter uma rotina e uma sobrevivência. Como se formavam os casais? Os casais se formavam pela proibição do incesto. Então, o menino ou a menina tinham que sair do seu grupo e ir para outro grupo buscar um parceiro. Ele não podia se alinhar ou se aliançar com gente da mesma parceria grupal. O segundo motivo de buscar parceiros fora do grupo era diminuir a guerra, diminuir a hostilidade. Então, vocês imaginem que dois grupos rivais trocavam, não é, o seu moço e a sua moça, que se casavam, e a partir daí havia uma aliança entre os grupos. Então, os grupos continuavam hostis. Aí nasceu a sogra. Percebe? A hostilidade continua, mas a guerra não se faz. Não havendo guerra, não há morte. Não havendo morte, o grupo subsiste. O reverso do tabu de incesto, do ponto de vista sociocultural, é a reciprocidade. Ou seja, na medida em que os grupos humanos proíbem determinadas relações, inclusive às vezes com sanções muito pesadas, não é? E isso seria, digamos, um sinal negativo, como diria o Lévi-Strauss, não é? Eles o fazem, não é? Em nome de uma vocação de reciprocidade. Eu destino a filha amada a outros de fora do meu clã e da minha aldeia, na esperança de que esses outros destinem, não é, as suas filhas amadas, casar fora ou morrer fora. Ou seja, ou nós criamos seres humanos como um ato cultural, como um contrato entre nós que vai tomar várias formas, não é? Modelos de circulação de bens, não é? De pessoas e de mensagens, e com isso constituímos uma sociedade possível, não é? E relativamente harmônica, ou nós nos destruímos, nós nos matamos, porque nós não temos, como os animais têm, impulsos de preservação da própria espécie. Então, esse é o fator mais fundamental. E vocês estão percebendo que nesse fator etnológico, nesse fator antropológico, não há afeto. Até o século XIX, início do século XX, nós ainda tínhamos na Europa, aqui no Brasil, para preservar a economia de alguns grupos, os casamentos eram chamados de casamentos arranjados. O noivo não sabia quem era a noiva não sabia quem era o noivo, e eles se conheciam em algum dia, se olhavam, não tinham muito tempo de ficar e tinham que se casar. Era um fato econômico. No século XIX, foi cunhada uma fórmula, a Revolução Industrial cunhou uma fórmula. Essa fórmula diz: homem é igual a produção, que é igual a dinheiro. E esta fórmula foi chamada pelo filósofo alemão Max Scheler de o desastre antropológico que nos veio do século XIX. Porque, a estar certa a matemática, e a matemática está certa ao dizer que se A é igual a B e B é igual a C, eu tenho que A é igual a C, então, aceita e admitida essa fórmula, não há nem mais meio passo para a mercantilização das relações interhumanas,
para a mercantilização da vida, para a coisificação da vida humana. Então, o casamento passa por um fato de preservação do grupo e depois por um fato de preservar a economia dos grupos. E só ultimamente o casamento passou a ser um fato psíquico, um fato afetivo. A relação de casal, a ideia do casal, a existência de pares, ela nunca começa e não começou na história do homem como um fato afetivo. Hoje, ela tenta ser um fato afetivo. De 1950 para cá, somente de 1950 para cá, nasceram estudos dentro da psicanálise, dentro da psicologia, dentro da antropologia, sobre esse fenômeno complicado. É uma instituição que não se fixou em nenhum sustentáculo, em nenhum alicerce. É uma instituição perdida. O casamento não pertence mais ao social, não pertence ao cultural, não pertence ao afetivo e está pertencendo agora ao jurídico. E alguns estudiosos aí do casamento acham que ele vai se transformar logo, logo num fato perdido. E nós vamos voltar, talvez, a procriar mais por necessidade do que por uma vontade, um desejo. O que é o casamento? Uma manifestação de romantismo? Uma maneira de suportarmos a angústia do dia a dia? Desde os primórdios de sua história, o ser humano cria laços afetivos. O tempo passa e o casamento sobrevive. As razões podem ser muitas. Uma delas, quem sabe, seja o amor. A base do ser humano, o fundamento do ser humano é uma coisa complicada, que se chama angústia. Angústia. O que é a angústia? A angústia é a mãe de todos os sentimentos. A angústia é a mãe de todos os comportamentos. Lacan definia a angústia como a sensação de que me falta alguma coisa, que existe um objeto que está perdido e que eu não sei qual é. E eu saio em busca desse objeto perdido e esse movimento de deslocamento de coisas, eu vou buscando, construindo, é o que formou a nossa cultura, é o que deu isso tudo que nós somos e temos. A política, as regras, as leis, as psicologias, a filosofia, que até hoje está atrás desse objeto perdido e que é um objeto que nós não vamos encontrar. Da angústia nascem todos os fenômenos psicológicos. Da angústia nasce a doença, da angústia nasce o amor, o ódio, o medo e tudo aquilo mais que vocês possam colocar como sensação, sentimento, e da angústia nascem os nossos desejos. Vamos pensar no casamento. O que é o casamento? Quando eu falo em casamento, vocês entendam a união entre duas pessoas, tá bom? O que é essa união? É a busca angustiante de um objeto perdido. Eu acredito na bondade humana, eu acredito na possibilidade das pessoas serem felizes. Eu acredito que possa haver um casamento onde você constrói conjuntamente, não só troca angústias. E eu queria saber como você vê isso, se você acredita na união feliz e construtiva. Eu também acredito na bondade humana, acredito que é possível ser feliz, mas tudo isso existe sob um invólucro dessa outra coisa que você vai ver aí fora o tempo todo na TV e nas revistas, que é essa falsa ideia de que para ser feliz você não pode ter problema. Ser feliz, vamos imaginar um casal feliz, um casal que possa trocar essas angústias até o momento em que elas percam o seu
efeito destrutivo e pesado. E aí você tem um casal feliz que teve que passar por esse processo. E aí vão passar de novo, como uma montanha-russa. Entende? A felicidade não é um estado linear. Então, um casamento pode ser maravilhoso se as pessoas aceitarem que nós não somos perfeitos, que a gente tem queixa, que minha cabeça dói mesmo. E quando minha cabeça dói, eu quero minha esposa perto de mim. Tudo isso que você falou é certo. Todos nós guardamos isso dentro de nós. Só que primeiro nós temos que tirar essa coisa. E essa coisa só pode ser tirada quando ela é jogada em outra pessoa. Mas eu acredito em felicidade. Mas a gente precisa pensar que ela tem um preço. Há romantismo nisso? Há. Existe possibilidade do romântico na relação contínua, diária, de dois seres? Existe. Que horas nasce o romântico? Quando a angústia foi colocada por completo. Tá? Então, hoje, esse casal está na sala, está na cama, está no bar, tá? E estão falando de coisas, trocando suas angústias. Se eles suportam fazer isso em qualquer lugar, os irmãos, os filhos da angústia, os irmãos da raiva, do medo, dão lugar a um sentimento gostoso, que é a oferta, que é o nascimento da coisa mais saudável, mais lúcida de uma união de duas pessoas, que é o cuidado. No cuidado não há angústia. O cuidado é só uma oferta. Então, de repente, esse marido se levanta para cobrir os filhos e aproveita e lembra que ela tem que tomar um remédio de manhã e vai buscar na cozinha com um copo d'água e, de repente, depois de 6 anos, manda uma dúzia de rosas para ela e hoje não é data de nada e sente muito prazer em fazer isso. Ela não está entendendo nada, mas ele sente muito prazer em fazer isso. Há mulheres que dizem: meu marido, se quiser pescar, pesque, mas que limpe os peixes. Eu não. A qualquer hora da noite me levanto, ajudo a escamar, abrir, retalhar e salgar. É tão bom, só a gente, sozinhos na cozinha. De vez em quando os cotovelos se esbarram. Ele fala coisas como: este foi difícil, prateou no ar dando rabanadas e faz o gesto com a mão. O silêncio de quando nos vimos a primeira vez atravessa a cozinha como um rio. Edição especial: Viver com qualidade no mundo contemporâneo. Contemporâneo, desordenado e complexo, nos coloca uma série enorme de desafios se quisermos construir uma sociedade harmoniosa e sustentável ao longo do tempo. Sintomas como a degradação do ambiente, a exaustão dos recursos naturais, a compulsão pelo consumismo desenfreado, a busca do prazer a todo custo, exigem a adoção de novos valores que deem um sentido às nossas vidas, que fortaleçam nossas identidades e que possam orientar nossas escolhas. Por isso, o programa de hoje reúne uma série destas reflexões que ocorreram no Café Filosófico e que nos apontam algumas saídas para uma vida com mais qualidade nesse nosso tempo tão complexo. No nosso mundo capitalista, na sociedade capitalista de consumo que a gente vive hoje, que não é a mesma coisa que a sociedade capitalista de produção do século XIX. No século XIX, para o começo do XX, também a sociedade era capitalista. Mas o grande imperativo era
você tem que renunciar ao prazer, se sacrificar e produzir muito. Trabalhar muito, se esforçar muito, se sacrificar muito. Essa era a ética protestante, digamos assim, que regia o começo do capitalismo. Isso produz um certo tipo de sujeito. O Freud estudou esses sujeitos, né? Os sujeitos, digamos assim, entre aspas, reprimidos, que achavam que tinham que abrir mão de todos os seus prazeres e se disciplinar e trabalhar, etc. Quando o eixo da economia passa da produção para o consumo, que é a nossa sociedade de hoje, o imperativo é completamente diferente. Não é mais você tem que se sacrificar, você tem que renunciar aos seus prazeres, você tem que adiar infinitamente a recompensa. A recompensa só vai vir quando você estiver bem velho, tiver acumulado muito dinheiro. Você tem que se esforçar. Não, hoje, ao contrário, o imperativo é consuma, né? Você merece, você tem direito. Eu começo a querer que todo mundo me veja como referência, eu tenho que estar com a camisa que ninguém tem, eu tenho que ter o carro que ninguém tem, eu tenho que pôr uma roda no carro que ninguém tem. Eu preciso ser visto, ser olhado, porque eu não tenho autoestima. Minha autoestima é a marca da minha roupa, minha autoestima é o jeito que eu dirijo o meu carro. Em minha calça está grudado um nome que não é meu, de batismo ou de cartório. Um nome estranho. Meu blusão traz lembrete de bebida que jamais pus na boca nesta vida. Em minha camiseta, a marca de cigarro que não fumo. Até hoje, não fumei. Minhas meias falam de produto que nunca experimentei, mas são comunicados a meus pés. Meu tênis é proclama colorido de alguma coisa não provada por este provador de idade. Meu lenço, meu relógio, meu chaveiro, minha gravata e cinto e escova e pente, meu copo, minha xícara, minha toalha de banho e sabonete, meu isso, meu aquilo, desde a cabeça até o bico dos sapatos, são mensagens, letras falantes, gritos visuais, ordem de uso, abuso, reincidência, costume, hábito, preemência, indispensabilidade e fazem de mim homem anúncio itinerante, escravo da matéria anunciada. Estou na moda. É doce estar na moda, ainda que a moda seja negar minha identidade, trocá-la por mil, assambarcando todas as marcas registradas, todos os logotipos de mercado. Para que você se convença de que a prática econômica do consumismo é algo que vai lhe trazer felicidade. Para que você se convença que basta conhecer seu corpo para conhecer seu espírito, eu preciso fazer com que você acredite que moral é provisória, que moral é questão de alguma coisa que não se leva muito a sério porque pode mudar amanhã. Em consequência, a tonalidade que a gente vê nos mentores da mídia, com respeito à pauta de condutas e à pauta de comportamentos, é o que eu chamo de neutralidade irresponsável ou de tolerância indulgente e falsa. Neutralidade responsável, porque o tom dos comentários em relação a certas coisas que se passam é simplesmente um tom que nos ensina a falar de nós próprios com distância e do outro também com distância. Pelo fato de não querer se comprometer com pontos de vista, para não perder índices de audiência, o que a gente vê em boa parte dos programas é que o horror é colocado ao lado do sublime, como se estivéssemos simplesmente descrevendo qualidades de batatas diferentes ou cores de roupa diversas. Nenhuma apreciação de valor, evidente. Se eu digo isso é pior, isso é melhor, quem acha melhor pode desligar o canal ou trocá-lo por outro. Eu quero agradar a todos, porque o objetivo é um só, é garantir o patrocínio. Com isso, você começa a incentivar um tipo de atitude moral, ao meu ver, extremamente perniciosa, de desengajamento. Ou seja, nós aprendemos, aos poucos, a comentar tudo, mas em nada nos implicarmos. Ou seja, o que vai bem, em geral, é por obra dos heróis da mídia. Que, no caso, pode ser herói do esporte, herói da moda, do momento, que será substituído amanhã. E o que vai mal também é obra dos vilões da mídia. Esses também pode ser família desagregada, bandido, traficante, qualquer coisa que seja, e que também, terrorista, o que quer que seja, que vai ser substituído amanhã. Você não tem nada a ver com isso. E nunca
sou eu, porque eu estou sempre adotando a posição, a voz e o ponto de vista de apresentador de programa de televisão ou de noticiário de televisão. Ou seja, um ponto da neutralidade responsável. Com que inocência demito-me de ser eu, que antes era e me sabia tão diverso de outros, tão mim mesmo ser pensante, sentinte e solitário, com outros seres diversos e conscientes de sua humana e invencível condição. Agora sou anúncio, ora vulgar, ora bizarro, em língua nacional ou em qualquer língua, qualquer principalmente. E nisto me comprazo, tiro glória de minha anulação. Não sou, vê lá, anúncio contratado. Eu é que mimosamente pago para anunciar, para vender em bares, festas, praias, pérgolas, piscinas e bem à vista, exibo esta etiqueta global no corpo que desiste de ser veste e sandália de uma essência tão viva, independente, que moda ou suborno algum compromete. Se a gente pensar, por exemplo, que a publicidade é porta-voz mais importante desse imperativo de prazer, de felicidade absoluta, de gozo sem limite, etc., digamos, a figura privilegiada que representa no imaginário da publicidade essa possibilidade de gozo é o jovem e o adolescente, né? Ele é o eleito para gozar. A criança ainda tem que ser educada, ainda tem que ir para a escola, ainda, né, tem algumas tarefas, ainda está sob as ordens do pai e da mãe, né? O adolescente, no imaginário da publicidade, também, digamos, da telenovela, ele é aquele que chegou, digamos, no potencial da vida adulta, porque ele já tem maturidade sexual, ele já tem um pouco de autonomia do seu ir e vir, ele já é mercado de consumo diferenciado, a criança também, né? Mas ele já tem uma certa autonomia para consumir, então a publicidade vai em cima dele, e ao mesmo tempo ele ainda não tem as responsabilidades da vida adulta. Ele ainda não está de gravata e pastinha, acordando cedo, indo para o banco, etc. Então ele é a figura privilegiada para a qual se dirigem todos os apelos de consumo. Mesmo quando a marca é uma marca para adulto, a imagem que vai ser usada é a imagem de um jovem ou de um adolescente. A não ser em último caso, quando é um creme anti-rugas, alguma coisa assim. Mas na questão de roupa, carro, tênis, refrigerante, cerveja, vocês olhem, nós estamos cercados na televisão, nos outdoors, nas capas de revista, de adolescentes e jovens gozantes, se divertindo, bebendo, dançando muito, numa festa, numa rave, enfim. Então, o adolescente, ele se identifica com essa imagem que é devolvida a ele. Essa imagem de gozo total. Ora, qualquer um aqui que já foi adolescente, né, sabe que ser adolescente é difícil pra caramba. Não tem nada a ver com uma vida de gozo absoluto. Ser adolescente é uma época de insegurança, é uma época em que você não sabe ainda, você perdeu o corpo de criança, ainda você não está muito à vontade dentro do seu corpo, que não é totalmente adulto ainda, você mudou de turma, a família não te protege mais, você tem que se proteger sozinho, você tem um medo danado de rejeição. A criança até sem amiguinhos, ela até que fica mais ou menos bem, mas o adolescente fica apavorado, porque é a idade da turma. Enfim, não é essa idade de pleno gozo, de plena alegria que a publicidade representa. Nós temos que ser jovens o quanto podemos e tome de medicina para isso. Nós temos que ser belos, a mesma coisa. Nós temos que ser sarados, porque uma pessoa flácida hoje em dia, você olha assim e diz, também não faz nada, né? Também meio irresponsável. Não está muito bem, não está muito bem. Uma pessoa sarada, em princípio, já põe um cartão de visita positivo. Mas isso era impensável nos anos 50. Pegue Marilyn Monroe, peguem todas as divas. Hoje em dia, elas não ganhavam nem no jornal Diário de São Paulo um retratinho em preto e branco. Porque elas são completamente desconformes em relação ao modelo atual. Nós temos essas mediações, que é a mediação da mídia de um lado, a mediação das ideologias cientificistas do outro lado, que sempre nos pôs em contato com o relativo, com o provisório, querendo nos fazer aceitar a ideia de que a gente deve mudar de convicções e de crenças sobre o bem, assim como troca sapato, assim como troca
de preferência por chá ou por comida. Esse é um problema nosso. Significa um período em que nós estamos hoje com uma possibilidade de qualidade, quantidade tais que se torna extremamente difícil a escolha. Nós estamos vivendo um período de compulsões. É compulsão por comer, é compulsão por beber, a compulsão sexual, a compulsão por comprar, pela ordem, pela limpeza. Existe uma série de compulsões. Comemos demais, temos oportunidades demais, etc. Ele exige uma série de matizes. Nós temos muito mais oportunidades, isso deixa a construção das nossas identidades muito mais difícil, muito mais complexa, muito mais livre. A liberdade certamente nos angustia. Esse frenesi de uma vida que não abre nenhum espaço para se colocar em xeque, nenhum espaço para se refletir ou se questionar, mas que acaba fazendo de modo que aparentemos ter ganhos quando talvez não os estejamos tendo. Vivemos em um mundo de excessos. Excesso de exigências, excesso de apelo ao consumo e excesso de convites para construirmos identidades falsas. Em consequência, corremos o risco de adoecer, corremos o risco de nos perder na avalanche de informações e solicitações deste mundo de excessos. Nós não temos mais padrões únicos de comportamento nem dentro da família, nem dentro da empresa, nem dentro do país. Fato que nos leva a uma sensação de desvario, a uma sensação de tô perdido. Esse período contemporâneo, que as pessoas costumam chamar de pós-modernidade, um período sem normas, sem regras, sem regulamento, as pessoas perdidas, desamparadas, sem referencial, deprimidas. Então, a depressão provavelmente também tem a ver com a desadaptação ou a não adaptação do homem às mudanças tecnológicas que ele mesmo fabricou e com a qual ele ainda não sabe se entender. Ficou um enorme vazio de ideias, um enorme vazio de crenças, as pessoas estão perdidas. Em psiquiatria, a gente tem 3 grandes sintomas: depressão, ansiedade e angústia. Ansiedade é o medo que a gente sente antes que a gente saiba o tamanho da encrenca, certo? Onde a gente inflaciona tudo que de pior pode acontecer, mas só passa quando eu vejo o tamanho da encrenca. Depressão é quando eu implodo uma carga energética chamada agressividade. É quando eu não posso ou não sei usar a agressividade para colocar limite, eu implodo, aquilo vai me dar depressão. Angústia é uma sensação de aperto no coração, dá uma tristeza, dá um nó na garganta, dá uma vontade de chorar, mas principalmente nos brônquios. Então a gente sabe que o indivíduo está angustiado porque ele não consegue dar a última respiradinha, certo? Então ele suspira. Daí a pouco ele... Então, na clínica é assim, está suspirando, está angustiado, está dividido, a gente vai atrás da divisão. Angústia não tem medicação química. No entanto, tem uma coisa, que se o angustiado tomar, a angústia se dissipa na hora, parece mágica, que é decisão. Na hora que o angustiado decide, a angústia se dissipa instantaneamente e ele entra em frustração. É porque o ser humano ou está angustiado ou está frustrado e não tem conversa. Só que frustração é mal entendido. Todo mundo entende frustração como sinônimo de doente, quando não é verdade. Porque nós temos a compensação pelo termo do conflito que foi escolhido. Compensação é a tal palavra mágica. Não há escolha sem perda, não há escolha sem ganho. Se eu, na minha escolha, ganho mais do que perco, eu nem percebo a frustração.
Então, vamos dar um exemplo, e o exemplo não é nem clínico, é social. Noite Livre, com 2 filmes que eu queria ver. Eu fico meio indeciso, resolvo e compro a entrada, meio chateado. Eu queria ver o outro filme. Só que eu sei que se eu trocar de bilheteria não adianta, eu vou ficar meio chateado, eu queria ver aquele filme. Quer dizer, no que eu escolhi, eu me frustrei. Entro no cinema e escolhi um filme bom. O que é um filme bom? É um filme que bate com o gênero que eu gosto. Eu gosto de filme de aventura. Drama eu vejo no consultório. No cinema é Indiana Jones. Aí eu vou ver um filme de detetive, e o filme é muito legal. E o cara corre um perigo, eu levo um susto, tem uma mensagem. Olha, eu fiz uma escolha compensatória. Como é que eu saio do cinema? Feliz, alegre, satisfeito e frustrado. Eu não vi o outro filme, mas eu não me incomodo com a frustração. Outra noite livre, eu tenho um amigo intelectual, ligo para ele, diz, você tem algum palpite? Ele diz, vai ver o filme dinamarquês. Eu vou e o filme é dinamarquês, sabe como é que é? Tudo cinzento, ninguém fala nada. Como é que eu saio do cinema? Aí a frustração me incomoda, porque a escolha não foi compensatória. O que eu faço? Eu vou para um restaurante, porque eu estou com fome. Não, porque eu quero me compensar. Chego no restaurante, sento, o rapaz de paletó branco me dá o cardápio. É um rol de opções. Eu tenho que escolher tudo de novo. Escolho o prato certo. Saio do restaurante feliz. Escolho o prato errado. Vai depender da companhia. Algumas compensam, outras não compensam. Gente, a gente passa o dia fazendo escolhas compensatórias ou não. O tempo todo. Isto vale para qualquer conflito. Faço regime ou não faço? Tenho uma vida sedentária ou faço exercício? Fumo ou não fumo? Onde terei jogado fora meu gosto e capacidade de escolher, minhas idiosincrasias tão pessoais, tão minhas, que no rosto se espelhavam e cada gesto, cada olhar, cada vinco de roupa resumia uma estética. Hoje sou costurado, sou tecido, sou gravado de forma universal, asilo de estamparia, não de casa. Da vitrine me tiram, me recolocam, objeto pulsante, mas objeto que se oferece como signo dos outros objetos estáticos, tarifados. Por me ostentar assim, tão orgulhoso de ser não eu, mas artigo industrial, peço que meu nome retifiquem. Já não me convém o título de homem. Meu nome novo é coisa. Eu sou a coisa. Coisamente. O problema não é a grande oferta. O problema é as pessoas quererem aproveitar toda a oferta. Você só fica com estresse se você não souber optar. A gente passa o tempo todo fazendo escolhas. E isso é que nos leva à definição de maturidade. Maturidade é a capacidade que eu desenvolvo de me impor frustração a curto prazo para ter compensação a médio e a longo prazo. O imaturo é um cara que não consegue se impor frustração. Então, ele sempre busca a compensação. O imaturo é um cara que eu dou a semente para ele plantar e ele imediatamente come a semente para ter prazer. Ele nunca vai ter o que colher. Nossa cultura é uma cultura que acredita que é possível viver sem nenhuma dor. Quer dizer, é uma cultura que acredita que é possível viver e que essa é a boa vida. A boa vida é uma vida só de prazeres, só de conquistas, de realizações, de sucessos. Aliás, essa é uma palavra muito usada, né? Então, ela não produz modos de sofrer. Por exemplo, o cristianismo, durante séculos, produziu um modo de sofrer. A religião te diz, olha, sofrer é normal, Deus quer te pôr à prova. Pronto. Isso já é, digamos assim, um certo conforto.
né, para quem está sofrendo. A gente não deixa de sofrer, mas o sofrimento faz sentido. Outros exemplos. A corrente do romantismo, né, uma corrente de pensamento, uma corrente estética, que vem lá do final do século XVIII, da segunda metade do século XVIII na Europa, fica muito forte no século XIX. Não estou falando do que a gente chama hoje de romantismo, não, que é beijo de novela. Não é isso. Romantismo no sentido de entender a vida como a nossa perda em relação à natureza, a nossa separação da natureza, a nossa ânsia de voltar a encontrar uma espécie de comunhão com o todo, a nossa impossibilidade de encontrar essa comunhão com o todo, né? Isso está lá na poesia dos românticos alemães do século XVIII. O romantismo produz um modo de sofrer, inclusive às vezes valoriza o sofrimento. O sofrimento se torna fonte de inspiração poética, se torna sinal de sensibilidade. Então, são modos de sofrer aceitos pela cultura que fazem que, quando uma pessoa sofre, ela pensa o seu sofrimento de uma maneira, digamos, tem algum valor. Para ela, aquilo tem algum significado. Na nossa cultura, que é uma cultura muito individualista e muito hedonista, é uma cultura dos prazeres, o sofrimento nos deixa numa solidão absoluta. Cada um está sozinho com o seu sofrimento, inclusive com vergonha de dizer para o outro que sofre, porque sofrer é coisa para otário. Quem é esperto não sofre, né? Então, o desamparo aumenta. É a sociedade anestesiada, a sociedade que teme a morte, mas que não permite a dor. Não permite a dor. Vamos passar num velório hoje e vocês vão ver o esforço de todo mundo, de vigiar todo mundo, para não... E aí, o que nós temos feito em velório? Contamos piada. Não sei se vocês já viram isso. O texto do Freud, Luto e Melancolia, ele vai dizer... Quando a gente se sente enlutado, estamos diante, ou quando caímos no luto, estamos diante de uma perda de um objeto específico. Morreu alguém que a gente gostava, ou nós perdemos alguma coisa que era absolutamente importante para as nossas vidas. Perdemos um amor, perdemos um emprego, perdemos alguma coisa, enfim, sem a qual a nossa vida fica mais pobre. Crianças hoje não são mais levadas em velório por adultos. Os adultos acham que tem que poupar as crianças. Cautela, crianças não vão sendo preparadas para a perda. A perda faz parte mesmo da existência. Atenção, com a morte a gente não se conforma, mas a gente se conforta. Ou seja, a gente ganha força junto. E esse é um dos sinais mais fortes de humanidade na nossa história. O fato de nós não aceitarmos a morte individual ou próxima. A tal ponto que quando um de nós falece, a gente não deixa isso para lá. A gente faz uma série de cerimônias, a gente se junta, a gente gruda, a gente faz quase uma almôndega em torno daquele que perdeu alguém para ele se sentir fortalecido. Hoje você já quase não tem. A criança não vivencia mais isso. Qual é o argumento? Eu não quero que ela passe por isso. Depois ela não sabe enfrentar perda, às vezes de ano letivo, perda de trabalho, perda de pais que se separam, perda física mesmo de alguém. E assim por diante. Recuperem, então, esse caráter bom da tristeza. Então, a tristeza, ela vai ser aquilo que nos faz nos voltarmos para dentro de nós mesmos e procurarmos, então, uma compreensão da nossa própria interioridade. Talvez o que esteja faltando é uma melhor convivência com a nossa experiência da solidão. Nós temos os mais monumentais, irresponsáveis gastos em antidepressivos no mundo. Irresponsável porque não trata, irresponsável porque diz para a pessoa que ela é irresponsável frente ao que ela quer, frente ao que ela deseja.
Buscamos sempre resultados imediatos. Tudo tem que ser rápido e prático. Vivemos a sensação de que não há tempo a perder. Se ficamos tristes, queremos nos alegrar logo, seja como for. Se engordamos, queremos emagrecer o mais rápido possível, custe o que custar. Essa voracidade pode nos custar caro, física e emocionalmente. Acabamos por viver uma vida que não é a nossa, mas que nos foi imposta por modelos externos. O Café Filosófico de hoje traz um painel sobre essas reflexões. Há cidades que se orgulham, não mais, por ter uma orquestra sinfônica, uma banda sinfônica, por ter um teatro novo, por fazer o torre de uma igreja. O que vale agora, isso é sinal de modernidade, é um drive-thru, cuja lógica é fácil. E crianças aprendem isso facilmente. A lógica é a seguinte: você entra com o carro, fala com a máquina, dá uma volta, a hora que você chega do lado de lá, o cara te entrega um saco com comida, um saco com bebida, e você sai comendo, bebendo, guiando e falando ao celular ao mesmo tempo. Ganhando tempo. Tempo pra... Essa é uma questão. Tempo pra conviver, pra ficar mais junto. Em 1937, os irmãos McDonald vão abrir um drive-in na cidade de Arcádia, na Califórnia, depois na cidade de São Bernardino, e nasce precisamente em 1937 essa noção de fast food que nós hoje tão bem conhecemos. O que os irmãos McDonald vão inventar, e é isso a característica deles, é a possibilidade de nós termos uma refeição preparada numa linha de montagem, como se fosse um carro, como se fosse um liquidificador, qualquer produto industrialmente concebido, uma refeição que é homogeneizante, que é padronizante e que pode ser comida em 15 minutos. Há relatos de historiadores extraídos de documentos do período mostrando que os americanos ficavam em filas, quer dizer, na frente havia uma espécie de grande mesa de bar, todo mundo sentado, a refeição era preparada e servida em 15 minutos, o indivíduo acabava, o cara que estava atrás sentava. O cara comia, o cara que estava atrás sentado. Quer dizer, é realmente isso, né, que é o nascimento daquilo que alguns historiadores chamam de gastroanomia, quer dizer, o caos total na gastronomia. Tudo é fast. Essa noção, inclusive, ela chega à ideia do fast food, que é uma coisa estupenda. Né? Essa noção estupenda, ela implica, por exemplo, que uma família, por exemplo, é capaz de sair, comer e voltar em 15 minutos. E entender isso como qualidade de vida. Né? E faz uma coisa básica. Nessa convivência, a lógica é a seguinte: você sai, pai, mãe, às vezes normalmente pai e filhos vão, chegam num lugar, né, e vai, encosta num balcão e escolhe a comida pelo número, que é uma maneira que você está dispensado de raciocinar. Aquilo já está, é prático. Cuidado, que nem sempre o prático é o certo. Muitas vezes ele é só o prático. Tá? Aí você escolhe pelo número e aponta, faz o... Aliás, é uma comida familiar. Ela é a mesma coisa aqui em Singapura, em Assunção, em qualquer lugar. Tanto que você se sente em casa, que é uma casa universal. Tá? Você sente que qualquer lugar é familiar para você, porque você comerá a mesma coisa com o mesmo sabor. Portanto, é uma indiferenciação. Por isso que criança não dá trabalho em nenhum lugar. Basta que você consiga conduzi-la, né, ao repasto universal. Tá? Ora, chega, se escolhe. Aí alguém te entrega uma bandeja e você vai e procura um lugar para sentar, onde nunca a cadeira e a mesa são adequadas. Não há ergonomia quase. Porque a ideia é que você não fique, que você consuma e saia. Normalmente é um lugar onde não se serve bebida alcoólica, porque a questão não é de saúde, é que quem bebe fica. Certo? Raramente se serve café, porque quem toma café fica. Nem pode fumar, não é uma questão de saúde, é que quem fuma fica. A noção é de dar giro, tem que dar turnover. Aquilo é um motel gastronômico, tem outra lógica de operação. Vamos fazer uma revisão da vida, porque não estamos tendo uma qualidade de vida necessariamente boa. A gente não depende mais das estações do ano para ter os produtos. Os produtos estão ali se oferecendo o ano inteiro. Tem toda uma parte da alimentação que, inclusive, é produzida para nos seduzir. A indústria de alimentos, ela está sempre buscando nos convencer de que aquilo que ela vende é melhor. Está nas mãos da gente escolher.
E se eu posso escolher um alimento que não me agride, que não me intoxica, por que não fazer isso? Né? Por que eu vou tomar Coca-Light se eu posso tomar suco de fruta? Por que eu vou botar caldinho sintético na minha sopa se eu posso botar alho, cebola, alho poró, manjericão? E aí vai, né? Essa questão da qualidade dos alimentos, ela está muito misturada também com modismos e coisas que aparecem como novidade e salvação. Existe pouca informação na mídia a respeito da real qualidade dos alimentos. E essa é uma crítica que eu venho fazendo já há bastante tempo para os meus próprios colegas jornalistas, que publicam muitas matérias como se fossem uma verdade, enquanto aquilo é apenas um release que foi passado pelo departamento técnico de uma indústria de alimentos que contrata cientistas. Existem cientistas bons, existem cientistas a serviço do comércio, da indústria. Aí, então, a gente vê barbaridades sendo publicadas como verdades. Muitas pessoas hoje, elas são tratadas como deprimidas e aí elas vão começar a tomar medicações, fazer uso de medicações antidepressivas, e elas não precisavam daquilo. Bastava com que elas se nutrissem. Bastava com que elas limpassem o intestino delas. E elas iam sair do quadro depressivo. Isso é o que a gente vê também todos os dias. Tá? Porque quando você começa a otimizar o seu processo digestivo, entre outras coisas, a fabricação da sua serotonina vai para o lugar. E aí você sai do quadro depressivo. O corpo. O que a era da sobrecarga faz com o corpo? Faz com que o corpo seja uma coisa para o outro. O meu corpo é algo que eu invisto para o outro, para ser um objeto de desejo. Não é para mim. Não é para mim. Ninguém emagrece para si. Ninguém fica com o corpo da Gisele Bündchen para si. É para o outro. Para qualquer outro. Não é para o homem nem para a mulher. É para o outro. É para o outro social. Para esse outro que está aí nos julgando e exigindo de nós que a gente não envelheça, viva o Botox, que a gente não perca a sexualidade, viva o Viagra, que a gente não tenha desprazer, que a gente não cultue o fim das coisas. Pessoas vivem uma vida extremamente e naturalmente mais sedentária em função dos avanços tecnológicos. A vida sedentária coincide exatamente com o momento da fartura de alimentos, né? Então, ninguém se mexe e tem tudo para comer o tempo todo. Isso não poderia deixar de redundar em obesidade. O que significa também que esta humanidade, que não tem como gastar calorias com a sua vida cotidiana, é obrigada a perder uma boa parte do tempo em academias, em esteiras, correndo no mesmo lugar, né? O que não deixa de ser um pouco patético, né? Primeiro vão de carro para todo lugar e depois vão na academia. Estamos realmente vivendo num mundo que enlouqueceu. A alimentação correta é parte da prevenção. E quanto mais cedo começar, melhor. Não existe nenhuma razão para as pessoas primeiro ficarem doentes para depois comer ou viver corretamente, né? Já tô doente mesmo, agora já era, né? Não, nem pensar em pensar assim, né? Por quê? Porque se todos os dias a gente renova 50 milhões de células, eu posso, aquilo que não está tão adequado, fazer diferente. De que forma? Trazendo o combustível correto.
Porque as células, elas se renovam, mas claro que se eu não der um combustível, um substrato tão adequado, a renovação não vai ser tão bem feita, né? Então, ao darmos o combustível correto, que são o quê? Os nutrientes que essa célula precisa para funcionar, naturalmente o organismo diz assim, opa, maravilha, agora eu já posso trabalhar para gerar harmonia. Porque, na verdade, gente, o corpo da gente trabalha o tempo todo em busca de equilíbrio. Até a gente ficar doente é porque a gente maltratou demais. Tá? Porque o tempo todo ele vem buscando essa homeostase, né? esse equilíbrio. Turbulento, violento, acelerado e desordenado, está ao mesmo tempo nos oferecendo muitas possibilidades para obtermos a paz. A verdadeira alegria, que não passa apenas pelo riso, mas pela serenidade interior e pela atitude responsável diante do outro e da vida. O que é viver bem? Viver bem é ter muitos papéis bem desenvolvidos. Eu vou ter meu papel social, profissional, social, sexual, afetivo. Tá claro isso? Só que a nossa cultura nos leva a uma cilada. Valoriza dois papéis, profissional e familiar. Se eu deixar de lado o meu papel social, se eu deixar de lado o meu hobby, se eu deixar de lado o meu lazer, o meu papel de família de origem, de filhos, meus amigos, o que eu tenho que fazer na minha vida para não envelhecer, muito mais do que procurar uma terapia de reposição hormonal que é tão discutida, muito mais do que procurar terapia de reposição de sais minerais que é tão cara, é ter a coragem de continuar a usar a minha cabeça intelectualmente. Não permitir que cabeça vazia seja a oficina do adoecimento e do envelhecimento. E me dedicar a viver todas as minhas emoções nos mais diferentes papéis. Isso só faz sentido se as pessoas têm uma possibilidade de preencher a vida delas com valor. Por isso que eu falei que isso requer uma estabilidade emocional. Na verdade, mais do que estabilidade emocional, isso requer uma construção laboriosa de um outro valor que vai preencher a vida. O que essa pessoa vai fazer? Vai fazer voluntariado? Vai fazer tricô? Vai cultivar a terra, vai tocar um instrumento, ou vai fazer uma coisa dessas em cada etapa, em cada momento, é algo que é um desafio civilizacional extraordinário. O maior medo que pode acometer alguém, o maior pavor, não é o pavor da morte, é o de uma vida sem sentido. É de uma vida que a gente não sente que vale a pena